Olá, gente, boa tarde. Eu vim conversar com vocês sobre uma ação que muitos times de alto nível, seja da LPL, seja da LCK, seja até da LTA Norte ou LEC, fazem, em que nós brasileiros acabamos não cometendo, e eu acho que são um dos fatores que faz nós ficarmos atrás de times de alto nível. E esse fator é punir tempo, usar nosso tempo de maneira proativa, sempre usando algo no mapa. Nesse exemplo aqui aleatório que eu peguei com vocês com uma comp genérica, por exemplo, você tem, 5 times do Redside fazendo o Drake. O que a maioria dos times do Brasil eu vejo fazendo é contestando esse Drake. Ao invés de simplesmente punir eles com Wave, contestando, por exemplo, essa torre ou essa torre, seja da maneira que for mais conveniente. Lembrando que isso é um conceito, essa é uma ação que se você tem Void Grubs, ela é obviamente amplificada porque você tem maior potencial de destruir torres. O que a gente pode ter disso aqui no Brasil é o time da Pen Gaming que cometeu esse erro. Lembrando que esse jogo não é nenhuma afronta, nenhum desrespeito ao Diero e Sarks, acredito que são ótimos Colts, mas é a partir do momento em que a Pen e o Titã, no caso, morrem no mid, a primeira reação deles é contestar esse Ataka. Sendo que uma play muito mais limpa que eu sinto que muitos times do mundo fariam, pausando, é observando essa wave do mid, observando essa wave do top, puxariam essas waves e contestariam essa e essa torre. O que isso resultaria? Essas 3 waves, porque vão ter 2 no top e uma no mid, mais as 2 torres, trariam uma vantagem de 1.300 de gold para PEN. Então a vantagem de 4.300 para Fúria nesse jogo viraria para 3.000 para PEN. Só que o que é mais importante de tudo isso? Faltam 3 minutos para o Baron. O que a PEN poderia fazer nessa situação é givar o Drake, dominar o terreno do Baron e lutar um Baron que resultaria numa fight no jogo, e caso eles vençam, eles chegariam bem para a luta do ancião. Isso é uma das possibilidades que eles podiam fazer, ou entre outras, que ao decorrer da partida. Mas este fato de contestar e lutar esse Ataka contra uma comp que você não tem um terreno, contra uma comp com EZ, contra uma comp com Ahri, mesmo se uma fight muito difícil. E como vocês podem ver na partida, a PEN não consegue contestar o objetivo, não consegue, e eles só olham, a Fúria faz o Atacan, eles não conseguem contestar o topside, não garantem visão, a Fúria pega, reseta, puxa a wave e o jogo se transforma num snowball absurdo, uma partida que já estava boa pra Fúria. Então, observando na LPL, ou melhor, na LCK, num jogo entre Brawl e DK, como é que eles fazem isso? Olha só como a DK responde a esse Baron, esse Drake, desculpa, da Brawl. Eles veem que a Brawl vai puxar os 5 personagens do time dele. Aqui a gente vê o Ziggs, vê o Alistar, vê um TP que tá caindo, vê o Cork do Closer e vê o Maokai. A insta-resposta deles é usar o Arauto do mid para cabecear T1, para cabecear T2 do mid. Olhando agora em Gold, você tá vendo uma vantagem de 2.500 de ouro para a DK. E olha só como a DK faz isso. Eles usam o Arauto na wave, quando a wave nasce, eles usam o Arauto e protegem essa parte de baixo da jungle, não deixando contestar esse Arauto. E como todo o time da Brawl tá por parte de baixo, eles levam 2 torres e fogem pela parte de cima e acabam fugindo. Aí uma vantagem que era por volta de 2.500 já vai para 3.100. Eles abrem gold, abrem mapa, utilizando o tempo que o outro objetivo ia fazer. Lembrando que esse Drake Pro Brawl não tinha tanto valor, era o primeiro dragão deles. E eu sinto que é um erro que os times brasileiros fazem, e aqui algo parecido num time que eu treinei no EMEA Masters, que foi o time da BWE, o time azul a ponto de referência. Olha só o que acontece nesse ponto do jogo. Skipando aqui um pouco. Acontece a fight. Aqui após essa fight, o que acontece? Conversando aqui como um time que eu treino tá punindo isso no mapa. A gente faz um setup que consegue puxar as 3 waves, um setup de gangorra, muito padrão, a gente consegue ver a Mel afogando, e depois a Mel volta. E olha, visando o Atacan, que a gente acaba de ganhar uma fight, como vocês podem ver, e a gente abre o mapa, e a nossa vantagem está por volta de 2.300, 2.400 de ouro, como vocês conseguem ver na HUD em cima. E o grande objetivo do jogo é o Atacan. Mas a gente não se prende nesse Atacan, porque é o Atacan que vai fazer a gente vencer o jogo.
A gente começa a puxar as waves de maneira natural e a gente vê que a LPS move 4 jogadores para a parte de cima do mapa, para contestar o Ataka. Aqui a vantagem que é para 2000 com neutralizado. A nossa maneira simples é, a gente vai por em torre, ataca a T2 do bot, ataca a T3 e acaba conseguindo o inib. E olha só o quanto a gente consegue extrair, porque agora a gente consegue extrair o mapa da parte de baixo e consegue ter a parte de cima toda pra gente, faltando 1 minuto pro Drake, consegue controlar o objetivo. Então aqui é um exemplo de um time que eu treinei que fez isso. E a partir do momento que a gente pausa aqui, a nossa vantagem de ouro cai, ou melhor, sobe para por volta de 3.200. Ou seja, a gente toma uma kill no mapa, toma o Ataka, mas a gente conquista mapa e conquista gold. Certo? Então aqui a gente está num ponto muito bom do jogo, em que a LPS basicamente tem um relógio na cabeça deles, em que eles têm por volta de 2 minutos para fazer uma play no mapa com esse Ataka. E ainda assim não é uma play ótima, porque o Ataka, como a gente está vendo com os drafts, já não é um mega objetivo. Então agora a gente pode só cadenciar o mapa. E isso que eu sinto, e eu quis gravar esse vídeo para conversar um pouco com vocês sobre punir objetivos no mapa, punir movimentações no mapa em gold ao invés de fight, um movimento que é muito comum no Brasil. O vídeo tá dando um tempinho legal, agradeço todo mundo por ter assistido, todo mundo que tirou um tempo para isso, e um forte abraço.